palavra que Deus trouxe no meu coração é uma palavra muito abençoada. E confesso que até para mim está sendo uma revelação do Senhor. Portanto, eu quero que você pegue o seu celular, baixe o Henrique, mira todos para mim, que quero todos acá. Baixe o seu, coloca no modo avião, se você quiser sentar aqui no centro, e tome notas. Amém? Quem leu o Salmo 112? Lemos o Salmo 112, não? Amém. Eu passei uma mensagem para lermos o Salmo 112. Ainda de pé, vamos fazer essa leitura. Diz a palavra do Senhor, eu vou ler na minha versão aqui. O Salmo 112 tem 10 versículos e nós vamos ler os 10 versículos. Aleluia! As bem-aventuranças do homem que teme ao Senhor Jeová. Em seus mandamentos se deleita grandemente. Sua linhagem será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há em sua casa. A sua justiça permanece para sempre. Para o reto resplandece luz nas trevas. E clemente, misericordioso e justo. O homem de bem se apieda e empresta. Conduz retamente os seus assuntos. Por isso, nunca será abalado. O justo será lembrado para sempre. Não terá temor de más notícias. O seu coração está firme, confiante em Jeová. Seu coração está seguro, nada temerá, até que veja por cima de seus adversários. Reparte e dá aos pobres. Sua justiça permanece para sempre. O seu poder será exaltado com glórias. O malvado o verá e se irritará, rangerá os dentes, mas será consumido. A ambição dos maus perecerá. Coloca a sua mão no seu coração e diga: Pai, revela esta palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, deixa a mente ligada ao Senhor. Bem-aventurado ao homem que teme ao Senhor. Aqui nós temos uma série de promessas. Eu quero que você entenda a palavra de Deus da seguinte forma hoje. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus, ela é um contrato, que quando nós assinamos com a nossa assinatura de fé, nós vamos tomar posse daquilo que está escrito na palavra de Deus. O que nós precisamos fazer é conhecer a palavra de Deus. O que nós precisamos fazer é entender a revelação da palavra de Deus. Quando nós olhamos o cristianismo nos Estados Unidos, nós vemos que muitas revelações foi dada a esse país, nas igrejas cristãs. E nós vemos um povo próspero, nós vemos muita prosperidade nesse país, por isso muitas pessoas querem migrar para este lugar. Quando nós vemos na África, nós vemos outros tipos de revelações de uma igreja cristã. A gente não vê uma prosperidade, talvez financeira, muita pobreza na África do Norte, estou falando. Mas nós vemos ali pessoas ressuscitarem, pastores serem usados tremendamente. Inclusive, um pequeno comentário de um dos pastores, e ele disse: olha, para ser pastor aqui na África, você realmente tem que carregar um poder sobrenatural de Deus. Em outras palavras, os bruxos entram na igreja e confrontam os pastores e chegam levitados do chão na frente de pessoas. Eles estão acostumados a ver esse tipo de situação. Exige-se uma revelação para enfrentar o cristianismo naquele lugar. Revelações que foram dadas muitas vezes lá na África e muitas vezes não usamos elas aqui nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar. O que eu quero trazer para a igreja é que, para que as revelações do Senhor, para que as promessas da palavra de Deus sejam desatadas no nosso coração,
eu preciso conhecer a palavra, número 1, e eu preciso entender a revelação dessa palavra. Veja bem, vou citar uma forma muito fácil de você conseguir me compreender. Se você estiver passando dias alegres, felizes, e você ler um texto da palavra de Deus, você vai ter um entendimento dessa palavra. Se você estiver em aflição, momentos difíceis, você vai ler um texto dessa palavra e você vai ter um entendimento diferente. Por quê? Por causa da situação que você está vivendo. Mas a palavra de Deus, ela é ampla. Eu posso receber essa palavra em todas as áreas da minha vida. E naquilo que eu buscar a revelação do Senhor, se você quer ser usado com curas, com milagres, se você quer ser usado com o dom da sabedoria, dom do conhecimento, se você quer ser usado com o dom da fé, que é um dom lindo, o dom da fé, ele abre caminhos aonde não há caminho. Se você quer ser usado em algum desses dons, você vai buscar esses dons, você vai buscar o conhecimento e você vai buscar a revelação através da unção. Nós recebemos a revelação, através da unção nós temos que buscar esta unção, orando, pedindo ao Espírito Santo, lendo a Bíblia, estudando, e aí nós conseguimos alcançar aquilo que estamos buscando. Se a necessidade da África é ressurreição, enfrentar bruxos e tudo mais, então eles buscam dentro disso, porque é a necessidade. Mas Deus nos chama para viver uma plenitude. Diga comigo, plenitude. Em outras palavras, temos que viver milagres. Em outras palavras, temos que viver poder de Deus, ressurreição. Em outras palavras, Deus está chamando este povo da reta final, este povo do arrebatamento, este povo que está na reta final da vinda de Jesus, para viver um avivamento como nunca houve antes na história de toda essa terra. O avivamento prometido para os últimos dias é que Ele derramará sobre toda a terra, Ele derramará um poder, e esse poder, esta unção, trará revelações. Então nós vamos ver jovens sendo usados por Deus, nós vamos ver senhores maiores, nós vamos ver um movimento de crianças orando por pessoas e curas acontecendo, nós vamos ver pessoas entrando na igreja. Mas o que eu preciso fazer para estar nessa reta final? Se Deus nos colocou nessa reta final, se Deus nos colocou como a última geração do arrebatamento, o que é que Deus quer que eu caminhe, para estar, para entrar nessa plenitude? Conhecimento, busca pela revelação. Eu preciso da revelação através da unção do Espírito Santo. Se eu acredito que o cristianismo só vai me trazer poder para falar em línguas e para curar outras pessoas, mas o cristianismo não pode me prosperar. Se eu não acredito em algo na palavra de Deus, eu não vou viver isso. Se eu acredito que o cristianismo vai trazer para mim a salvação, mas não, curas e milagres era para o tempo dos apóstolos, não para agora, então eu vou estar limitado a ser usado com curas e milagres. Eu preciso conhecimento, acreditar nesse conhecimento, a revelação do conhecimento e aplicar isso. E então eu começo a viver coisas novas. Porque quando nós estamos estudando a palavra de Deus, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, esta palavra ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia é a própria boca de Deus falando a nós. Foi escrita há 2000 anos, mas você vive desta palavra. Esta palavra é o que te alimenta. Portanto, eu estou fazendo um desafio na igreja, a você sair de, talvez você tenha conquistado A, B, C, D, I, J, e você tem pulado fases e não tem alcançado uma plenitude. Quem sabe você é próspero, mas você não tem uma paz dentro de casa, vive com sempre problemas familiares, relacionamentos. Quem sabe você é muito usado por Deus, ora muito, mas está passando por problemas financeiros. Quem sabe você está vivendo coisas maravilhosas, mas existe algo que está faltando. Eu te desafio a você sair dessa caixa, a você sair desse
dessa religiosidade, eu posso dizer, para viver algo novo com o Senhor através de desafios. E o primeiro desafio que eu preciso ter é acreditar que o que Ele falou é verdade. Eu preciso crer que quando essa palavra diz que eu posso, eu posso. Se ela diz que tudo eu posso, tudo eu posso. E as limitações serão baseadas na minha crença. A limitação vai ser, não, isso aqui só é para o David. Não, isso aqui só é para a irmã Penha. Isso aqui só é para o Júnior. Isso aqui só é para o Elias. Não. Isso aqui só é para aquele irmão. Isso aqui só é para aquela pessoa. Não. Nós somos chamados para ser removido o véu. E quando eu vejo no Espírito, eu começo a viver no Espírito. Eu preguei dias atrás sobre viver no Espírito. Nós somos chamados para viver no Espírito. Então, no Espírito, diga comigo, não há limitação. E o que eu vou ler, e porque eu estou fazendo essa introdução, porque ou você crê e vive, ou você deixa de crer e tira o Salmo 112 da tua Bíblia. Porque o Salmo 112 é uma promessa para a minha vida e a sua vida. Então eu quero remover você e dizer para você, viva o que Deus declarou sobre nós. É um momento de um desatar. É um momento de um mover. Eu quero levar a igreja a desafios para que você vá buscar aquilo que está nesta casa. Graças a Deus nós estamos embaixo de uma cobertura santa, limpa, imaculada, a presença de Deus em obediência. E a bênção do Senhor está sobre este lugar. E vamos passar provações? Vamos. Vamos passar apertos? Vamos. Vamos passar movimentos de querer sufocar para que você não creia? Vamos. Quantos solteiros já deixaram de crer no seu casamento? Quantas pessoas vivem um estado sempre, eu não vou dizer de miséria, mas sempre de faltar. Sempre está faltando, sempre está faltando, sempre está faltando. Ontem o Joshua saiu com os meninos e tiveram que empurrar o Mustang porque acabou a gasolina do carro. E chegaram rindo em casa, os dois. E aí eles contaram para mim, eu não sei vocês, mas eu já empurrei muito carro. Mas não era porque não tinha dinheiro e esqueceu de abastecer. É porque acabava mesmo. Era $5, $5. Era R$5 no posto de gasolina. E saía, vocês não são dessa época, Mas nós passamos por isso. Era uma escassez, sempre. Aquela oração para o pneu não estourar, aquela situação, e Deus faz movimento para te mover e te colocar num tempo novo. Pai, agora o que eu vou fazer com essa prestação? O que eu vou fazer agora com o aluguel? O que eu vou fazer? Sempre está faltando algo. O que está faltando para que essa história mude? Conhecimento, crer, revelação e aplicação. Tem alguém aqui que quer aplicar coisas novas? Tem alguém aqui que quer viver coisas novas? A palavra de Deus nos ensina a ter um matrimônio feliz, sim ou não? Então, por que muitas vezes não temos? Porque falta conhecimento, revelação, aplicação. Eu preciso crer no que essa palavra diz. A palavra de Deus diz que nós seremos prósperos, sim ou não? E aí nós nos acomodamos muitas vezes com a escassez. Tem alguém aqui, não? Vejamos novamente. Vamos ler comigo, coloca o versículo 1 e 2, por favor, de Salmo 112. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Versículo 1 só. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, e se deleita nos seus mandamentos. Vamos ver como é que está aqui. Aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus. Essa palavra, remove isso aqui, feliz aqui, e coloca abençoado, porque essa palavra, aqui ela está em hebraico, e em grego é makarios. Palavra de ser abençoado. O que é ser abençoado? Bem, abençoado é o homem que teme ao Senhor e se deleita nos seus mandamentos. Então veja bem comigo aqui. O que a Bíblia está dizendo é que o homem que teme ao Senhor
e que é feliz, que se deleita, que se regozija. Vamos para a casa do Senhor, vamos agora, nós estamos com o Senhor. Ei, você, eu sou cristão, eu tenho Jesus no meu coração. Ele se deleita na palavra do Senhor, ele se alegra na palavra do Senhor, ele se alegra quando vê alguém, ele se alegra por servir a Deus, ele se alegra por servir ao reino de Deus, ele se alegra. Esse homem que teme ao Senhor e que se alegra em servir ao Senhor, ele é bem-aventurado. Tem alguém bem-aventurado aqui? Tem alguém que é abençoado aqui? Esse homem que teme ao Senhor, é o que a palavra de Deus está falando aqui. O homem que teme ao Senhor, ele é abençoado. Esse homem, abençoado é o homem que teme ao Senhor. Tem alguém que teme ao Senhor aqui? Que teme ao Senhor e que se alegra. Aquele que teme ao Senhor, ó céus, ó vida, ó céus, ó vida. Não tem deleite, não tem satisfação, não tem alegria. Esse casamento que Deus me deu, esse problema que Deus me deu, esse documento que não chega, tudo não tem um deleite, não tem uma alegria. Mais um dia. Às vezes as piadas de segunda-feira, né? A segunda-feira e a sexta-feira, outra segunda-feira. Quantos estão me entendendo? Eu preciso temer ao Senhor e eu preciso me deleitar nisso. O que é me deleitar? Dizer a Deus: Deus, eu estou feliz pela vida que tu me deste. Eu estou feliz porque muitos não conhecem a ti, mas os meus olhos foram abertos. Eu estou feliz porque esse mundo gira com problemas, mas a minha salvação e a minha esperança está em ti. Quantos querem ser abençoados? Ontem me fizeram uma pergunta sobre jogar na loteria, sei lá, eu nem conheço essas coisas. E o mundo chama isso de jogo da sorte. E a minha resposta foi: eu não vivo de sorte, eu vivo de bênção. Ah, que sorte que você tem. Não. Eu sou abençoado. Tem alguém abençoado aqui? Levanta a tua mão e diga: eu sou abençoado. A bênção do Senhor sobre a minha vida é tudo que eu preciso. Eu preciso da bênção do Senhor. Agora veja quanta coisa acompanha o homem que é bem-aventurado. Aí você vê o decorrer de tudo. Quantas coisas para o homem que é abençoado. E a palavra bem-aventurado, Esher, no hebraico, é um termo hebraico conhecido como uma bem-aventurança, um estado de bênção. Sabe o que é o estado de bênção? Onde você coloca a mão, parece que estava fora do trilho, mas se ajeita, vai. Esse homem será aprovado, esse homem será testado, porque é muito fácil você obedecer tudo quando tudo dá certo. Eu quero ver obedecer quando as coisas estão assim, e você diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. Era para você estar desesperado. Não, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem está comigo. Temer ao Senhor, aquele que se relaciona com Deus. Quantos aqui se relacionam com o Pai? Pastor, eu acho que eu não temo o seu. Quantos aqui se relacionam com o Pai? Aquele que se relaciona com o Pai, encontrado no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos e Provérbios, seu significado é uma bem-aventurança. Temer ao Senhor, Yaré. Temer, reverenciar, aquele que se relaciona com Deus e que o respeita profundamente. Quantos aqui respeitam a Deus? Eu quero que você feche os teus olhos. Se você teme a Deus, e se você é alegre, e se você não é alegre, aqui é o momento de dizer assim: Pai, me perdoa, porque eu reclamei da minha vida. Pai, me perdoa, porque eu quis parar a minha vida. Eu quis parar o meu matrimônio. Eu quis parar o meu ministério. Eu quis tirar a minha vida. Quem sabe o diabo tem tocado a tua mente com uma infelicidade, uma insatisfação. Mas eu estou aqui pela palavra de Deus, como homem de Deus, como profeta na tua vida, para dizer: aqueles que temem ao Senhor são abençoados. Mas não é só temer.
Eu preciso ser alegre com isso. Minha vida foi dada para que eu viva uma vida feliz, uma vida alegre. Quem tem Jesus no coração não tem motivo para ser uma pessoa triste. Vamos para as promessas. Versículo 2. Quais são as promessas? O que é um homem bem-aventurado? Vamos olhar quantas promessas tem aqui. Versículo 2. Seus descendentes. Vamos lá, gente, lê comigo. Seus descendentes. Descendência abençoada. Os filhos herdam bênçãos e são fortalecidos por Deus. Será uma geração abençoada de homens? Não espere menos dos seus filhos. Não espere menos da geração que vem. Tem alguém abençoado aqui? Diga: minha geração, os meus descendentes são poderosos. Uma geração abençoada de homens íntegros. Descendência. Há uma promessa sobre a nossa descendência. O que mais? Versículo 3. Na sua casa, deixa eu ler aqui na minha versão, mas pode deixar aí, tá boa. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Grande riqueza há em sua casa, e a justiça do Senhor está nesse lugar. Eu estou 25 anos com a companhia. Nunca precisamos entrar em corte para nada. O Senhor tem sido sempre a nossa justiça. Quantos problemas se levantaram no meio, mas a justiça do Senhor está no nosso meio. Porque eu atuo na justiça de Deus, e Deus atua na justiça dele comigo. E não é pelo que somos, mas é porque tememos a Ele. Se eu tenho os 2 primeiros versículos de Salmo 112, eu não posso receber menos do que está narrando nos seguintes versículos. Se eu temo ao Senhor e satisfaço, a minha descendência será abençoada, há uma prosperidade na minha casa. Grande riqueza. Que riqueza é essa que está falando? Esta palavra riqueza é literalmente bens. Ah, pastor, é saúde. Não, essa palavra é osher, é uma riqueza de bens. Pastor, eu não estou vivendo isso. Então, tome essa revelação agora e mude a tua história em nome de Jesus. Há sempre uma escassez. Não tem, não vá, não isso, não aquilo, não. Eu sou chamado, a minha descendência será poderosa, riquezas e bens estão nas minhas mãos e vão fluir. O que eu preciso? Eu preciso crer nesta palavra. E eu começo a viver isso. Mas deixa eu dizer uma coisa. A igreja criou uma parede, uma muralha, porque fizeram mau uso de um versículo dizendo que o rico não entrará no céu. Então nós entendemos que o cristão tem que ser pobre, não pode prosperar, não pode enriquecer, porque o dinheiro é a maldade. Dinheiro é a maldade quando ele me domina. O dinheiro foi feito para ser dominado. Dominai sobre tudo. Tem alguém aqui não? Ou será que tem alguém dizendo assim: não, pastor, eu quero continuar escasso? Aí, como diz o Cláudio Duarte esses dias, Abraão foi rico. Como é que é? Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico, e na minha vez eu não consigo nada? Que negócio é esse? Você consegue se imaginar próspero? Você consegue se imaginar bem de situação? E eu estou dizendo aqui, amados, riquezas e prosperidade. Você consegue se imaginar mudando a história da tua vida? Ou sempre vivendo na escassez? Muitas pessoas, quando se aproximam, começam a prosperar, seguem os passos. E esses dias eu vi, não, pastor, tem
tem sabedoria para dar conselhos para as pessoas prosperar. Não. Não espere isso de mim. Aliás, eu nem me considero sábio nessa área. Eu considero que o Espírito Santo de Deus me dirige, porque eu creio no que esta palavra diz. E Deus nos chamou para ter um lar próspero, filhos prósperos, bênção de Deus. As limitações do Senhor é nós que colocamos. Quantos aqui são chamados para ser prósperos? Quantos aqui creem? Nós falamos dias atrás, falamos sobre uma mensagem. A Bíblia diz que no final dos tempos, nos dias finais, assim como aconteceu no Egito, acontecerá. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está na casa do Senhor, espere no Senhor a bênção de Deus, remova as limitações. Ah não, esse é meu filho. Esse é meu filho. Vai dar nada não. Saiu de mim. Porque os pais se tornam familiares com os filhos. E quando se torna familiar, ele vê as limitações que o filho tem. Eu não posso olhar para um filho com um olhar físico. Eu tenho que olhar para um filho baseado na promessa de Deus. A promessa de Deus está para minha casa. Tem alguém que quer receber isso aqui hoje? Tem alguém que toma posse disso hoje? Versículo 4. O justo nasce luz. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. A luz raia nas trevas para o íntegro, para o justo, para quem é misericordioso, compassivo e justo. A justiça de Deus está em nossa casa. No meio da treva, o que vai fazer? Aonde está a saída? No meio de uma situação difícil, no meio do nada, nasce a luz. Eu passei por uma situação como essa, várias situações, mas vou citar uma. Fizemos um trabalho aqui em Boca Raton, e eu ajudei muito a pessoa daquele trabalho, tentando ajudar ele a resolver o problema. E no final de tudo aquilo, ele me pediu: o senhor pode me mandar os documentos? Eu mandei tudo para ele. Só que eu ajudei ele na minha época, novo de trabalho, novo de companhia. Eu fiz o trabalho sem o permit por causa deles, não por causa de nós. Porque eles tinham um problema e eu busquei ajudá-los. E no final ele se levantou contra mim, entrou advogado, entrou tanta coisa. E eu fiquei quase 6 meses que não dormia direito, aquela preocupação toda. Até que um dia, eu dobrei meu joelho e eu digo: Deus, eu não posso lidar com esse problema mais. Naquela época nem cabelo branco eu tinha. Eu entrego nas tuas mãos. E descansei. 2 semanas depois estava resolvido o problema. O problema vai ser problema enquanto você olhar ele como problema. Mas o dia que você olhar e dizer: há uma promessa sobre a minha vida, e a luz vai raiar aqui. Nasce uma luz. A segurança do justo. Mesmo em tempos difíceis, o justo não está sozinho. Mesmo em tempo que eles olham assim: acabou. Não tenho como falar sobre prosperidade sem falar do que aconteceu comigo. Quantas vezes passaram pessoas pela companhia e aí saíram dizendo assim: não, em 2 meses vai quebrar. Olha a situação. Quando nós reassumimos a companhia, tempos atrás, em uma das situações, o gráfico estava 0,0,0000. E eu lembro que eu estava voltando do Brasil e a minha palavra foi essa: quando eu chegar aí, eu vou levantar essa companhia no nome de Jesus Cristo, e a glória do Senhor vai estar conosco. E em 6 meses nós levantamos. Aliás, no mês seguinte eu tenho o gráfico. O mês seguinte o gráfico veio aqui em cima. Nós vendemos em 1 mês o que não havia vendido em mais de 6 meses. Mas a pressão veio, passou pressão. Diga comigo: eu não posso parar. Eu não posso parar. Fala para fora. Eu não posso parar de crer na promessa que está sobre a minha vida. As limitações é nós que colocamos. O justo sempre tem alguém com ele. E a mão do Senhor, vem cá, Luquinhas, fazendo favor.
O que é ser abençoado? Imagina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está com as mãos assim: você é abençoado, você é abençoado. E tudo que o diabo quer, faz favor para mim, filho, Almir, Júnior, fica forte, segura aí, segura, firma os pés, abre mais a perna, você vai empurrar ele, e você vai ficar aí. Tudo que o diabo quer é tirar da bênção. Sai, 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 sai. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: tentaram isso. Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo, pago por um rei. E Balaão tentou, ele tentou, mas aí ele voltou e disse assim: olha, eu não posso amaldiçoar aquele que está abençoado. Thank you. Diga: eu sou abençoado. As mãos do Senhor, o poder do Senhor, a glória do Senhor está sobre mim. Por isso, dias atrás, alguém veio falar comigo e falou: não, vou falar com o pastor. Não adianta falar com o pastor tudo ele manda orar. Eu digo: mas qual é a outra solução? Se não é a oração, porque na oração eu entro com ele, eu me fecho. Na oração eu digo: Pai, obrigado, porque as suas mãos estão sobre mim. Você tem as mãos do Senhor sobre a tua vida. É generoso, compassivo. Ele se move através das pessoas. Veja o que diz o versículo 5: nunca será abalado. Versículo 5 diz: nunca será abalado. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Estou bem. Não importa o vizinho, esquerdo ou direito. Não me importa a situação que aquele está passando. Foi prova dele, porque quem mandou ele se meter nesse problema também? Deixa eu dizer uma coisa para você. É bem sério que quando Deus está provando uma pessoa, nós não devemos atrapalhar o mover de Deus. Isso é importante. Quando Deus está provando uma pessoa, nós temos que ter discernimento e entender: Deus está provando ele, e o momento dele vai chegar. Mas eu volto a dizer, eu lembro a primeira casa que nós compramos. Nós íamos casar em janeiro de 1999. E naquele ano de 1999 eu comprei um apartamento. E nós iríamos, olha que benção, íamos casar e ia direto para o nosso apartamento. É um privilégio casar e ter o seu próprio apartamento, primeiro apartamento. Só que eu comprei um apartamento novo de 3 quartos, aqueles apartamentos de Coab no Brasil. Eu comprei esse apartamento novo de 3 quartos, no mesmo condomínio que a minha mãe tinha um de 2 quartos, já velhinho, o prédio dela era mais velho. E eu falei para minha noiva, na época dele era minha noiva, eu falei assim: eu não consigo entrar num apartamento de 3 quartos com um novo casamento, sendo que a minha mãe mora num de 2. Nós vamos ofertar esse apartamento para ela. E ela falou para mim assim: tudo bem, então, só que coloca o dela para vender e compra outro. Eu digo: tudo bem. E eu pensei comigo: como que eu vou comprar outro, Jesus? Esse aí já foi um sacrifício. Mas quando você honra, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Entregamos o apartamento para a mãe, pegamos outro apartamento, perdemos outro apartamento. E eu não vou entrar nessa história agora, porque isso também se tornou uma bênção na minha vida. Mesmo perdendo totalmente, porque eu transferi aquele apartamento antes da pessoa nos pagar, então nós perdemos o apartamento. Perdemos o apartamento e Deus nos deu um outro de 3 quartos. Primeiro apartamento. Eu tinha um Dodginho 77. Se meu pai estiver escutando, ele vai estar rindo. Meu pai tinha um Dodginho 77, eu tinha um 78. O meu estava muito pior do que o dele. Eu encostei aquele carro num local para arrumar e deixei aquele carro em estado de zero. Zero. E eu trouxe e coloquei do lado do pai. Ele olhou, ele falou: ficou lindo. Eu falei: está aqui a chave, me dá o seu. Eu vivia dentro da casa do meu pai. O homem que teme ao Senhor, ele sabe que nunca vai parar as bênçãos como uma cachoeira descendo,
Quando nós viemos com 13 anos de idade, eu iniciei uma oferta para os nossos pais. Quando nós viemos para a América, até o dia de hoje, eu nunca parei essa oferta. Eu preciso entender que a bênção é como um rio. Já foram tomar banho de rio? Quando nós éramos crianças, a gente ia tomar banho de rio, então a gente olhava se o rio era corrente. Porque se o rio não fosse corrente, fedia, certo ou não? Aquele rio parado, que não é corrente, ele começa a água a apodrecer. Se você não deixar fluir o que está em você, esse rio vai ficar parado. Água parada apodrece. Você precisa ter entrada e ter saída. Eu preciso abençoar alguém hoje. Pastor, o que você está falando? O homem, ele se compadece, ele empresta com generosidade. Ou seja, nós temos que fluir. Quem eu vou abençoar hoje? Aonde eu vou parar? Eu vou abençoar alguém hoje. Abençoar com a minha palavra, abençoar com as minhas ações, abençoar com o meu favor. Às vezes eu tenho conhecimento em algo que a pessoa não tem. Uma simples ajuda aqui no conhecimento vai privar aquela pessoa de passar uma situação. Quantos estão me entendendo? Eu preciso me mover como homem, porque como homem generoso, porque há uma promessa sobre isso aqui. Versículo 5, versículo 6. Não será jamais abalado. Isso aqui é forte demais. Ele será tido como memória eterna. Ele será tido como inabalável e vitorioso. Ele nunca será abalado. Deixa eu dizer uma coisa: quando a terra treme, uma construção que está em cima vira areia. O que o Espírito Santo está nos falando aqui através dessa palavra: pode tremer a terra, mas eu vou segurar isso tudo. Você pode chacoalhar, mas você não será abalado. Nada vai te destruir. Dá um aplauso ao Senhor. Será tido como memória eterna. Dias atrás eu estava no Brasil, conversando com um primo nosso, e eu pude ver muito pouco esse primo. E ele veio a mim, me abraçou e ele falou: eu preciso contar algo para você. Houve um momento que nós passamos 3 dias juntos, onde nós fomos viajar. E naqueles 3 dias, você me deu conselhos que eu sigo até hoje. A bênção do Senhor está sobre a minha casa. Aqueles 3 dias mudou a minha história. O que está em você? O que está em você? Aponta para alguém e diga: o que está em você é bênção do Senhor. Está sobre nós, está em nós, através de nós. Eu preciso me mover. Eu estou pregando para alguém hoje. Inabalável, vitorioso. Versículo 7. Distribui, dá aos pobres. Não temerá más notícias. Esse é o 7. Não temerá más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Que má notícia? Aonde má notícia? Quando seus filhos crescem um pouquinho mais, aí eles ultrapassam 10 horas, eu já estou no relógio, mandando mensagem. Aí o diabo vem com uma mensagem. Quais são as mensagens? Negativa, acidente, problema, não é assim? Aí eu lembro desse versículo: não temerá más notícias. Pai, aonde eles estão, as tuas mãos estão sobre eles. Aonde ele está, o carro dele enche da tua glória, da tua presença. Enche agora, Senhor, porque no tempo certo eles vão gerar encontros e encontros e encontros, e a glória do Senhor, porque a minha descendência será poderosa. Ontem, madrugada, eu estava orando pela igreja. Eu estava orando: Pai, quando falamos de descendência, falamos de mundo espiritual. Eu tenho filhos espirituais e filhos biológicos. Essa descendência é para ser poderosa. Eu não sei pregar de outra maneira onde não haja prosperidade. Prega um pouco de escassez, pastor. Não, nós vivemos prosperidade. Está enfermo, não aceita essa doença. Eu sou próspero, eu sou saudável. Eu não nasci para ficar deitado. Dá uma glória ao Senhor, glorifica, faz um barulho, ajuda eu. Versículo 8.
Versículo 8. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Olha aqui, ó. Ele não tem que lutar com os adversários. No final, ele verá a derrota. Meu amado, olha, presta atenção. Qual é a derrota dos adversários que esta palavra está dizendo? Diga comigo, o meu adversário é principado e potestade. O meu adversário é o inimigo. Ele é adversário de Deus. E ele é meu adversário. O teu adversário não é essa pessoa que está do seu lado. O teu adversário não é carne nem sangue. O teu adversário é o inimigo. O teu adversário é o diabo. E no final nós veremos a derrota. Eu não nasci para perder. Não nascemos para ficar olhando para baixo. Eu não vou viver isso. Eu não vou viver isso. Ah, uma enfermidade. Essa escassez, esse problema. Deus tem algo. Bênção, 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 bênção. Diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Agora essa promessa aqui é para quem? De quem é essa promessa, irmã Jéssica? De quem é essa promessa? Sério, de quem é essa promessa? Dos ímpios? Dos ímpios? Dos que não creem a palavra? Ontem nós descemos para fazer um churrasquinho ali, fazia tempo que a gente não tínhamos, e uma vizinha estava assando um condomínio, estava assando na churrasqueira do lado, e eu olhei para o rosto dela e o Espírito Santo falou assim para ela: você só vai ter esse momento. Essa é uma pessoa que estava viajando de outro lugar para aquela cidade, ia ficar ali 2 dias, e o Espírito Santo falou para mim: só esse momento você tem com ela, ganha ela para mim. E a mulher já tinha assado a carninha dela, já estava subindo, e eu cheguei para falar, eu digo assim: olha, Deus quer ter um relacionamento com você, e sabe qual é a única coisa que você tem que fazer? Receber Jesus no teu coração. Quando você recebe Jesus no teu coração, você tem acesso a Ele, e aí você começa a conversar com o Pai. Eu não posso conversar com o Pai se eu não receber Jesus, mas se eu receber Jesus, eu me torno filho de Deus. Tem alguém aqui que é filho de Deus? É que eu estou meio fraco, sabe? Eu estou meio... Você crê no Senhor ou não crê? Você crê que é o único que pode te dar salvação? Se você crê, então coloca isso no teu coração. Se levante, porque esta palavra desviado não existe. Aliás, a Bíblia chama esta palavra de morno. Ou é ou não é? Está aqui a igreja. Ou eu sou abençoado, ou eu vivo embaixo de maldição. Não é eu que falo, é a Bíblia. Mas não num julgamento terreno, porque os nossos olhos podem julgar. Sabe o que a religião faz? A religião faz assim: eu sou religioso, eu sou bom, você não. É isso que a religião fala. Mas aquele que vive o relacionamento com Deus fala: cara, eu encontrei um Jesus tão maravilhoso, que eu quero apresentar Ele para você, eu quero trazer, nós vamos fazer parte disso junto. O relacionamento é diferente da religião. Nós somos chamados para ser abençoados e levar a bênção do Senhor a outras pessoas. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Versículo 10. O perverso vê isso e se enraivece, ou se irrita, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. O ímpio vê e fica irado. O ímpio vê e fala: cara, não sei, eu faço tudo e não dá certo. O ímpio, o perverso, a pessoa má de coração. Já tive situações como essa. O mal de coração, ele fala assim: ó, eu não sei como ele vai, mas olha aí, ó, a nossa prosperidade, a nossa alegria incomoda os que são mal de coração. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, igreja, vamos olhar de outra forma. Por que essa pessoa tem maldade no coração dela? Porque ela passou por situações. O que nós devemos fazer com uma pessoa má? Não faça nada, só ora e ame. Dias atrás passamos por uma situação na companhia de alguém com um coração muito mau, que trouxe um problema muito grande para a gente, na época. E aí, a polícia chegou muita coisa,
E dentro de toda a situação, eu lembro que eu também fiquei irritado com aquela situação. E aí o policial veio comigo e falou assim: você tem uma palavra tua só, e a gente leva essa pessoa presa, e vai ser deportado. E eu disse: longe de mim tocar a mão em alguém. O mal de coração, ele quer retribuir com a mesma moeda. Ó, vamos, deixa eu pagar com a mesma moeda. Diga comigo: eu posso mirar, mas não pecar. As tuas mãos são para abençoar. Eu conheci muitos pastores, e dentro da história eu vi muitos e muitos pastores, que com o coração machucado, machucavam muitas pessoas. Declaravam palavras de maldição. E muitas vezes no meio do cristianismo nós vemos essa mesma situação. Cristãos que se levantam para amaldiçoar outras pessoas. Seja íntegro, seja generoso, seja honesto, não se abale com más notícias. Entenda que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não se pode amaldiçoar aquele que é abençoado. Não se pode amaldiçoar aquele que é abençoado. Em resumo, se eu temo ao Senhor e me deleito nele, então todas essas promessas, descendência abençoada, prosperidade e provisão, luz no meio das trevas, estabilidade e firmeza, coração inabalável e vitorioso, generoso e honra, vitória sobre tudo que vem na sua mão. Se coloca de pé no nome de Jesus. Feche os teus olhos, baixa a tua cabeça. Quando Deus fez promessa para você, quando Deus te chamou, quando Deus iniciou te capacitar, Ele sabia que você ia falhar em algumas áreas. Ele sabia que você ia errar em algumas áreas. Ele sabia que você ia cometer alguns erros. Ele sabia até mesmo que você ia se entristecer em alguns momentos. Mas eu amo a palavra do Senhor e eu amo os serviços ao domingo, porque nós somos renovados todos os dias. E quando nos reunimos como família, o Senhor derrama uma palavra nova. Aonde está a escassez na tua vida? Talvez nos filhos, talvez não está tendo um momento de um bom relacionamento com os filhos. Talvez nas finanças, talvez no matrimônio. Talvez você não está crendo, como eu já tive que passar, aonde tem tantas notícias, e vão deportar e não vão deportar. Olha, eu sei em quem eu tenho crido. Porque antes de eu ter esse green card, Ele já era comigo. Antes de eu ter essa cidadania, Ele já era comigo. Não é isso que muda a minha história. O que muda a minha história, eu tenho Jesus comigo. Você consegue ver? Comece com os seus olhos fechados, por favor. Analise para mim aonde está a escassez da tua vida. E talvez você diz assim: pastor, eu não estou vivendo uma escassez nenhuma, mas eu estou vivendo um tempo de prova. Eu estou sendo provado. Eu estou vendo luz no fim do túnel, mas ainda não iluminou todo esse túnel. Quando eu fui fazer o nosso caso, a juíza, depois de consultar vários advogados, uma delas falou para mim assim: esse caso é suicídio, você vai ser deportado. E um outro veio e falou para mim assim: você tem menos de 1% de chance. Eu falei assim: se eu tivesse 1/10 já estava bom. Porque eu não estou seguro nesse percentual humano, eu estou seguro numa promessa que Deus me deu.
se veja próspero. Feche os teus olhos, comece agora a orar no Espírito e visualizar esta bênção em você. Você não consegue se ver próspero, não consegue se ver talvez como um bom pai, um bom esposo, não consegue se ver. Feche os teus olhos, visualize você abençoando a tua esposa, você abençoando os teus filhos. Se visualize você com as contas pagas, com a bênção de Deus morando na tua casa. Visualize solteiro, casado com uma mulher de Deus, com um homem de Deus. Visualize orando no Espírito: Pai, eu tomo posse, eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Essa igreja já abençoou tantas pessoas. Quantas vidas foram abençoadas. Eu lembro da cura da mãe da Jéssica. Eu lembro de quando a Lisa entrou aqui pela primeira vez. Eu lembro de tantos milagres. Quando o Bruno, que está no Brasil, foram para o Brasil. Bruno e Michel, pela primeira vez depois de casado, foram para o Brasil. Eu lembro da libertação do Rolando e Amanda. Eu lembro das bênçãos do Senhor a cada tempo. Eu lembro de curas e milagres. Há um portal de bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Diga comigo: a minha hora chegou. A minha hora chegou. Eu vou buscar do conhecimento, eu vou buscar da satisfação, eu vou buscar dessa alegria, porque a bênção do Senhor está sobre mim. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você não consegue visualizar, eu falo isso muito para muitas pessoas. Uma mãe vem falar comigo e diz: pastor, o meu filho está assim, está no meio de drogas, está no meio disso. Eu digo: para. Fecha os teus olhos. Como que você ora para ele? Você ora visualizando. Quais são as promessas? A promessa que ele vai ser um homem de Deus, que ele vai pregar o evangelho, que ele vai anunciar o evangelho, que ele vai ser próspero. Essa é a promessa? Então fecha os teus olhos, veja ele assim e ore por ele com os olhos espirituais. Mesmo se aplica a você. Veja você agora recebendo essa documentação. Veja você agora prosperando. Veja você agora mudando a história da tua geração. Eu costumo dizer: você pode ter divorciado, casado de novo, chegou aqui, você vai permanecer casado até o dia da vinda de Jesus, porque eu vou te ensinar a guerrear por esse casamento, guerrear por esse filho, guerrear por essa filha, por esse matrimônio. A bênção do Senhor, a bênção do Senhor, a bênção do Senhor. I want you to do some movement. Em nome de Jesus Cristo, queria pedir, em nome de Jesus Cristo, dê a mão para uma pessoa da sua família. Se você está com alguém aqui, se você não está com alguém, dê a mão para essa pessoa do seu lado. E em nome de Jesus, comece a tomar posse. Diga: eu sou abençoado, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Eu sou Macários. A bênção de Deus, a mão do Senhor. Oh, imagina, o Senhor coloca a própria mão dele. Busque o Senhor. Esse pastor só aconselha orar. Eu vou dizer para você: na oração você enriquece. Na oração não existe nenhum psicólogo, nenhuma terapia que possa fazer alguma coisa melhor do que uma hora com Deus faz. A presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. Tome posse agora. Chacoalhe a mão dessa pessoa do lado e fala: vamos tomar posse, vamos entrar. Eu tomo posse, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você tem filho, coloca de frente com a tua esposa, por gentileza.
Pode empurrar a cadeira, não há problema. Coloca de frente a tua esposa. E em nome de Jesus, duas mãos, e comece a orar pelos teus filhos. Nós abençoamos, nossos filhos são descendência poderosa. Se você é solteiro, comece a declarar: a minha família será poderosa nessa terra. Olhe, abre a tua boca, movimenta ela, declare: se veja, se veja, se veja, se veja. Se veja abençoado, se veja cheio do Espírito Santo.